Meu nome é Elaine, tenho 52 anos e durante 30 anos da minha vida eu acreditei que estava construindo uma família. Não a minha família de sangue, porque essa eu praticamente não tive, mas a família que eu ganhei quando me casei com o Lucas em 1996. Eu tinha 22 anos, ele tinha 24 e eu estava completamente apaixonada. Não só por ele, mas pela ideia de pertencer a algum lugar, de ter um sobrenome que viesse acompanhado de almoços de domingo, de festas de fim de ano, de gente que ligasse para saber como eu estava. Eu cresci num orfanato em Campinas, o Lar Santa Clara, e saí de lá quando fiz 18 anos. Fui morar num quarto alugado perto do mercado municipal e comecei a trabalhar como caixa num supermercado. Não tinha ninguém, nenhum tio distante, nenhum primo perdido, nenhuma madrinha que aparecesse no Natal. Era só eu, meu salário de 380 reais por mês e uma solidão que eu aprendi a disfarçar com sorrisos largos e boa educação. Conheci o Lucas numa festa de aniversário de uma colega de trabalho, em julho de 1995. Ele era técnico em informática, usava óculos de armação preta e tinha um jeito meio tímido que me conquistou na hora. Mas o que realmente me fisgou foi quando ele me convidou para almoçar na casa da mãe dele no domingo seguinte. Eu entrei naquela casa na Vila Industrial e senti um aperto no peito que não era ruim, era esperança. Tinha cheiro de comida caseira, tinha foto de família pendurada na parede, tinha a mãe dele, Dona Marta, secando as mãos no avental e me cumprimentando com um abraço. Tinha o pai dele, seu Osvaldo, assistindo futebol na sala e me oferecendo guaraná. Tinha a irmã mais nova do Lucas, a Patrícia, que tinha 19 anos na época, e me perguntou se eu gostava de novela. Eu me apaixonei por aquela casa antes mesmo de me apaixonar completamente pelo Lucas. Pela primeira vez na vida, eu senti que poderia ter um lugar, uma mesa, onde sempre teria um prato para mim, gente que ia me esperar chegar. Casei com o Lucas em março de 1996, numa cerimônia pequena no cartório, com almoço depois na casa da família dele. Não tinha ninguém do meu lado, nenhum convidado meu, mas eu não liguei. Eu olhava para o outro lado da mesa e via os pais dele, os tios, os primos, a Patrícia e pensava: agora essa é minha família também. Dona Marta fez questão de me chamar de filha naquele dia. Ela levantou a taça de espumante e disse na frente de todo mundo: hoje eu ganhei mais uma filha. Eu chorei. Chorei tanto que borrei a maquiagem toda. Mas era de felicidade, sabe? Era a sensação de finalmente pertencer. Os primeiros anos foram bons. Morávamos num apartamento alugado de 2 quartos no Jardim Bonfiglioli. Eu continuei trabalhando no supermercado e o Lucas na empresa de TI. Todo domingo a gente ia almoçar na casa da Dona Marta. Eu sempre levava sobremesa, sempre ajudava a lavar a louça, sempre perguntava se ela precisava de alguma coisa durante a semana. Eu queria ser útil. Eu queria que ela sentisse que tinha valido a pena me acolher naquela família. Em 1998, a Patrícia casou com o Fábio, um cara que trabalhava com publicidade. Eles fizeram uma festa grande e eu ajudei a Dona Marta a organizar tudo. Decoração, buffet, lista de convidados, convites. Passei 3 fins de semana inteiros na casa dela, colando lacinhos nas lembrancinhas. A Patrícia agradeceu no dia, mas de um jeito meio rápido, meio automático, sabe? Tipo, obrigada, Elaine, ficou lindo. E só. Em 2001, Dona Marta teve um problema no joelho e precisou fazer cirurgia. Ela ficaria 2 meses sem poder subir escada, sem poder cozinhar direito, sem poder fazer compras. Seu Osvaldo ainda trabalhava, então não podia ficar com ela o dia todo. A Patrícia tinha acabado de ter o primeiro filho, o Guilherme, e morava do outro lado da cidade. Sobrou para mim. Eu tirei férias do trabalho e fui para casa da Dona Marta. Fiquei lá quase 2 meses inteiros. Acordava cedo, fazia café, ajudava ela no banho, fazia almoço, limpava a casa, levava ela nas consultas de fisioterapia, fazia janta. O Lucas ia me ver de noite, depois do trabalho, e dormia comigo lá. Quando Dona Marta melhorou, ela me abraçou e disse: não sei o que seria de mim sem você, minha filha.
Eu saí de lá me sentindo plena, como se finalmente tivesse provado que eu merecia estar ali, que eu era parte importante daquela estrutura. Mas tem um detalhe que eu só fui entender anos depois. A Patrícia não apareceu nenhuma vez durante esses 2 meses. Ela ligava, mandava beijo pelo telefone, mas não foi visitar a mãe pessoalmente nenhuma vez. E ninguém cobrou, ninguém achou estranho, porque ela tinha um bebê pequeno, né? Ela tinha a vida dela, as responsabilidades dela. Eu, aparentemente, não tinha nada disso. Eu só tinha tempo disponível para servir. Em 2003, a gente finalmente conseguiu comprar um apartamento próprio, num condomínio popular em Osasco. Era pequeno, mas era nosso. Eu estava tão feliz. Fizemos um churrasco de inauguração e chamamos a família inteira. Seu Osvaldo levou a churrasqueira portátil, Dona Marta levou farofa, a Patrícia e o Fábio levaram o Guilherme e ficaram só 2 horas porque o menino estava cansado. No final da tarde, quando todo mundo foi embora, eu e o Lucas ficamos sozinhos recolhendo copos de plástico e pratos sujos. Ele me abraçou por trás e disse: "Agora é a gente, amor, nossa família." E eu sorri. Mas lá no fundo, eu sabia que quando ele falava família, ele ainda estava falando da casa da Dona Marta, dos almoços de domingo, do círculo que já existia antes de mim. Eu era a peça que se encaixou, não a que fundou. Os anos foram passando e eu fui me tornando a pessoa de apoio oficial. Em 2005, seu Osvaldo teve um AVC leve. Fiquei 3 semanas revezando com Dona Marta no hospital. A Patrícia foi visitar 2 vezes. Em 2007, o Fábio perdeu o emprego e eles passaram por uma fase financeira difícil. Dona Marta me ligou pedindo para a gente ajudar. Eu e o Lucas emprestamos de R$3.500 que a gente tinha guardado para trocar o sofá. Nunca mais viram a cor desse dinheiro. Em 2009, a Patrícia teve a 2ª filha, a Isabela. Eu fui visitar no hospital, levei um presente caro, um carrinho de bebê que eu vi que ela tinha colocado na lista de desejos. Ela agradeceu, mas do mesmo jeito, rápido, automático, sem olhar nos olhos. Eu comecei a perceber um padrão, mas não queria admitir. Toda vez que alguém precisava de alguma coisa, eu era a primeira a ser acionada. Mas quando tinha comemoração, festa, decisão importante, eu era sempre a última a saber. Em 2011, Dona Marta fez 60 anos. Patrícia organizou uma festa surpresa no sítio de uns amigos dela. Eu só fiquei sabendo faltando 4 dias pro evento, quando o Lucas comentou de passagem: "Você já comprou presente para a festa da minha mãe?" Eu gelei. Que festa? Ele achou que eu já sabia. Patrícia tinha criado um grupo no WhatsApp com a família toda para organizar, mas tinha esquecido de me adicionar. Naquela hora eu senti uma pontada no peito que eu não soube nomear direito na época, mas hoje eu sei bem o que era. A sensação de ser útil, mas não importante. De ser chamada quando precisam, mas esquecida quando celebram. Se você já se sentiu assim, sendo aquela pessoa que aparece para ajudar, mas que some da foto da família, me conta nos comentários, porque eu sei que eu não sou a única a passar por isso. De 2012 para frente, as coisas ficaram mais claras, mas eu continuei fingindo que não via. Seu Osvaldo faleceu em 2013, de infarto. Foi horrível. Dona Marta ficou destruída. Eu passei 1 mês dormindo na casa dela, cuidando de tudo: comida, roupa, remédio para dormir, ligações de pêsames, papelada do inventário. A Patrícia aparecia nos fins de semana e ficava na sala mexendo no celular enquanto eu fritava bife e esquentava arroz. Um dia, eu estava lavando louça na cozinha e ouvi a Dona Marta dizendo para Patrícia na sala: "Você devia vir mais, filha. Eu sinto tanta falta de você." A Patrícia respondeu: "Ai, mãe, você sabe como é, né? Eu tenho as crianças, tenho a casa, tenho 1000 coisas." E Dona Marta: "Eu sei, minha filha, eu sei. Ainda bem que a Elaine está aqui, né?" Eu fechei a torneira e fiquei parada olhando para a parede de azulejo. Ainda bem que a Elaine está aqui. Como se eu fosse uma funcionária. Como se fosse meu trabalho estar ali. Não foi um obrigado de verdade. Foi um alívio de ter alguém resolvendo
enquanto a filha de sangue podia viver a vida dela em paz. Eu enxuguei as mãos, voltei para a sala, sorri e perguntei se alguém queria café. Porque era isso que eu fazia. Eu engolia e continuava. Em 2015, Lucas foi promovido no trabalho. Ele começou a ganhar bem melhor e a gente finalmente conseguiu fazer uma viagem. Fomos para Porto Seguro, ficamos uma semana. Quando voltamos, Dona Marta estava com cara de brava. "Vocês sumiram", ela disse. "Eu liguei 3 vezes e você não atendeu, Elaine." Eu expliquei que a gente estava de férias, que eu tinha avisado antes. Ela bufou e disse: "Férias? Eu fiquei sozinha aqui a semana inteira." A Patrícia morava a 40 minutos de carro da casa da mãe, mas eu, que morava 1h30 de trânsito, é que era cobrada por sumir. Em 2016, a Isabela, filha da Patrícia, fez 7 anos. Teve festa grande num buffet. Eu e Lucas fomos, levamos presente. A festa estava linda, decoração de princesa, bolo de 3 andares, uma mesa só de doces. No meio da festa, Dona Marta reuniu a família para tirar foto. O fotógrafo organizou todo mundo. Dona Marta no centro, Patrícia e o Fábio de um lado com as crianças, o Lucas do outro lado. Eu fiquei ali perto, esperando ser chamada. O fotógrafo bateu a foto. Ninguém me chamou. Eu fiquei ali, 5 passos atrás, segurando minha bolsa. Depois, Patrícia postou a foto no Facebook com a legenda: "Família reunida." Eu não estava na foto e ninguém achou estranho. Em 2018, Dona Marta vendeu a casa onde morava e comprou um apartamento menor, mais perto da Patrícia. Na mudança, eu e Lucas ajudamos a embalar tudo, contratar caminhão, desembalar, montar móvel. A Patrícia apareceu só no dia da mudança mesmo, ficou 2 horas e foi embora. Quando tudo estava pronto, Dona Marta fez um almoço de inauguração do apartamento novo. Ela convidou os amigos da igreja, alguns vizinhos, a família. No meio do almoço, ela fez um brinde e agradeceu. "Obrigada a todos que sempre estiveram ao meu lado, especialmente minha filha Patrícia, que é minha rocha." Eu estava sentada do outro lado da mesa, com um pedaço de bacalhau no prato, e senti minha garganta fechar. Eu que tinha embalado cada prato de porcelana que ela herdou da mãe dela com papel bolha. Eu que tinha passado 2 fins de semana montando guarda-roupa e limpando box de banheiro. Mas a rocha era a Patrícia. Em 2020 veio a pandemia. Dona Marta estava no grupo de risco, então ela ficou em isolamento total. Eu fazia compra para ela toda semana. Ia no mercado, separava tudo, deixava na porta do apartamento dela, ligava para avisar que estava lá. Comprava remédio, álcool gel, máscara. Pagava conta no banco porque ela não sabia usar internet banking. Fiz isso de março de 2020 até o final de 2021. A Patrícia ligava para a mãe todo dia, mandava mensagem de bom dia com figurinha de florzinha, mas não ia pessoalmente porque tinha medo de contaminar. Eu também tinha medo, mas eu ia. E nunca, ninguém perguntou se eu estava com medo. Era como se fosse óbvio que eu ia fazer, então nem precisava agradecer. Chegou dezembro de 2025. Fez 30 anos que eu entrei naquela família. 3 décadas. Eu estava com 52 anos, o Lucas com 54. A gente já tinha cabelo branco, conta conjunta, nome junto no financiamento do carro. Eu achava que, depois de tanto tempo, de tanto provar, de tanto servir, eu finalmente tinha me tornado insubstituível, que eu era família de verdade. No dia 15 de dezembro, a Patrícia criou um grupo novo no WhatsApp, Natal Família 2025. Estavam no grupo Dona Marta, Patrícia, Fábio, Guilherme, que já estava com 24 anos, Isabela, 16 anos e Lucas. Eu não estava. Achei que era erro. Mandei mensagem pro Lucas: "Amor, acho que a Patrícia esqueceu de me adicionar no grupo do Natal." Ele respondeu: Deixa eu ver. 3 horas depois, nada. Mandei de novo. Ele disse: "Ela disse que é só para decidir umas coisas de logística, daqui a pouco ela te adiciona." Dia 16, nada. Dia 17, nada. No dia 18, eu liguei para Patrícia. Ela atendeu com aquela voz doce, meio falsa. "Oi, Elaine, tudo bem?" Eu perguntei sobre o grupo.
Ela deu risada e disse: Ai, Elaine, é que a gente tá organizando umas coisas da família mesmo, sabe? Coisas internas. Mas fica tranquila, você vai ser avisada de tudo. Coisas internas. Família mesmo. As palavras bateram em mim como um soco. Eu desliguei o telefone e fiquei sentada na beira da cama por uns 20 minutos, só olhando para a parede. Lucas chegou do trabalho, eu contei para ele. Ele deu de ombros e disse: Ah, amor, você sabe como a Patrícia é meio esquecida. Não liga, não. Mas eu liguei muito. Porque esquecido você é uma vez, 2 vezes, 30 anos sendo esquecida não é descuido, é recado. No dia 22 de dezembro, Lucas me avisou. O Natal vai ser na casa da Patrícia esse ano, dia 24, às 19 horas. Eu perguntei: E eu vou como? Ele franziu a testa. Como assim? Você vai comigo? Horas. Eu insisti: Mas eu nem tô no grupo da organização. Eu levo o quê? O que ficou combinado? Ele pegou o celular, entrou no grupo que eu não fazia parte, rolou as mensagens e disse: Aqui tá dizendo que cada um leva uma coisa. A minha mãe leva a ceia, o Fábio leva a bebida, o Guilherme leva a sobremesa. A gente pode levar farofa, vai. Farofa. 30 anos de dedicação e minha contribuição pro Natal em família era farofa. Dia 24 de dezembro de 2025, véspera de Natal. Eu passei a tarde fazendo farofa, temperada com bacon, uva passa, castanha. Caprichei. Coloquei numa travessa bonita, cobri com papel alumínio. A gente chegou na casa da Patrícia às 19h15. A casa estava cheia. Dona Marta, Patrícia, Fábio, os 2 filhos deles e mais uns primos que eu conhecia de vista. Todo mundo abraçou o Lucas. Comigo foi só oi de longe. Eu entrei, deixei a farofa na cozinha. Patrícia nem olhou. A ceia foi servida às 20 horas. A mesa estava linda. Peru, arroz, saladas, vinhos. A gente comeu, conversou. Eu fiquei quieta na ponta da mesa, perto do Lucas. Depois da ceia, Dona Marta levantou e disse: Bom, agora vamos fazer o amigo secreto lá na garagem, é mais espaçoso. Todo mundo se levantou e foi. Eu me levantei também. A Patrícia passou por mim e disse baixinho: Elaine, você pode ficar aqui dentro e dar uma olhada na sobremesa? Acho que o bolo tá na geladeira, se quiser já ir cortando. Eu travei. Mas... e o amigo secreto? Ela sorriu. Aquele sorriso que não chegava nos olhos. Ah, é só da família mesmo, sabe como é. Mas fica à vontade aí dentro, a gente já volta. Eles saíram. Todos. Lucas também. Eu fiquei ali, parada no meio da sala, ouvindo o barulho de risada vindo lá da garagem. Eu tinha sido excluída do amigo secreto, do Natal, da família. Eu fui até a janela e olhei para a garagem. Eles estavam lá. Dona Marta sentada numa cadeira de plástico, Patrícia distribuindo os presentes, Guilherme filmando, Isabela rindo, Fábio com uma cerveja na mão. E o Lucas, meu marido. O homem que eu dividia a vida há 30 anos, ele estava lá, abrindo um presente, sorrindo. Ele não me chamou, ele não voltou para me buscar. Ele não percebeu que eu não estava lá. Ou percebeu e não ligou. Eu entrei na cozinha, peguei minha bolsa, peguei a travessa de farofa que ninguém tinha tocado e saí pela porta da frente. Chamei um Uber, fui para casa, sozinha, na véspera de Natal. Eu nunca tinha me sentido tão invisível na vida. 30 anos e eu era apenas a mulher que trazia farofa. Até hoje eu me pergunto, como eu deixei chegar nesse ponto? Se você já passou por algo assim, sendo tratado como peça de encaixe, mas nunca como parte verdadeira da família, me conta nos comentários. Porque naquela noite, eu entendi que eu nunca fui filha. Eu sempre fui a empregada que não recebia salário. Lucas chegou em casa às 23h30. Eu estava sentada no sofá, no escuro, com a travessa de farofa ainda na minha mão. Ele acendeu a luz e levou um susto. Amor, o que você está fazendo aqui? Por que você foi embora? Eu olhei para ele, olhei bem nos olhos e perguntei: por que você não percebeu que eu não estava lá? Ele ficou sem resposta. Abriu a boca, fechou, abriu de novo. Eu achei que você tinha ido no banheiro,
Eu levantei. Você achou, por meia hora. Você achou que eu estava no banheiro por meia hora e não foi me procurar. Ele tentou se aproximar. Elaine, para com isso. Você está exagerando. Foi só um amigo secreto, não é nada demais. Eu senti uma raiva subir que eu nunca tinha sentido antes. Não é nada demais? Lucas, eu passei 30 anos servindo sua família. 30 anos. Eu cuidei da sua mãe quando ela operou o joelho. Eu fiquei no hospital quando seu pai teve AVC. Eu fiz compra para sua mãe durante 2 anos de pandemia. Eu ajudei a Patrícia em tudo. E hoje, no Natal, eu fui deixada de fora. E você nem percebeu. Ele ficou quieto. Eu continuei. Sabe por que você não percebeu? Porque para você, eu sou parte da mobília. Eu tô sempre ali, sempre disponível, sempre pronta. Mas eu não sou vista. Eu não sou família. Eu sou a mulher do Lucas. A peça que veio junto no pacote, mas que não tem nome, não tem voz, não tem presença. Lucas sentou no sofá e passou a mão no rosto. O que você quer que eu faça, Elaine? Eu respirei fundo. Eu quero que você escolha. Ou você me defende, ou você perde eu. Dia 25 de dezembro, Natal. Dona Marta ligou pro Lucas de manhã perguntando por que a gente tinha ido embora cedo na véspera. Lucas disse que eu tinha passado mal. Ela nem perguntou como eu estava. Dia 26, Patrícia mandou mensagem no grupo da família, aquele que eu não fazia parte, dizendo que tinha sobrado peru e quem quisesse podia buscar. Lucas mostrou para mim. Eu disse, responde que a gente não quer. Ele ficou sem graça, mas não respondeu nada. No dia 28, eu tomei uma decisão. Eu liguei para Dona Marta. Ela atendeu com aquela voz meio cansada. Oi, Elaine, eu disse. Dona Marta, eu preciso falar uma coisa com a senhora. Eu não vou mais participar dos almoços de domingo. Eu não vou mais estar disponível para fazer compra, para levar em médico, para ajudar em mudança. Eu cansei de ser tratada como empregada. Eu passei 30 anos tentando ser filha, mas eu nunca fui. Então agora eu vou cuidar da minha vida. Silêncio do outro lado. Depois ela disse com a voz dura. Você está sendo egoísta, Elaine. Família é sobre doar. Eu ri de verdade. A senhora tem razão, Dona Marta. Família é sobre doar, mas também é sobre receber. E eu só doei. Então agora eu vou me doar para mim mesma. Desliguei. Minha mão estava tremendo, mas meu peito estava leve. Liguei para Patrícia em seguida. Ela atendeu irritada. Oi, eu disse. Patrícia, eu só queria te avisar que eu não vou mais servir de ponte entre você e sua mãe. Se ela precisar de alguma coisa, você resolve. Você é a filha de sangue, lembra? A Rocha. Então agora você vai ter que agir como Rocha de verdade. E não só nas fotos do Instagram. Ela começou a gritar. Você não tem o direito de falar assim comigo. Eu respondi calmamente. Eu tenho 30 anos de direito. E desliguei. Lucas ficou em choque. Ele tentou me convencer a voltar atrás. Disse que eu estava sendo radical, eu disse. Radical é me excluir de um Natal depois de 3 décadas de serviço. Eu só tô colocando limite. Ele ficou 2 dias sem falar comigo direito. Dormia virado para o outro lado. Mas no 3º dia, ele sentou do meu lado na cama e disse: eu conversei com a minha mãe. Eu disse para ela que você tem razão, que elas te trataram mal, que eu também te tratei mal, e que se elas não mudarem, a gente não vai mais nos encontros de família. Eu olhei para ele e vi, pela primeira vez em muito tempo, que ele estava realmente me vendo. Não a Elaine que fazia farofa, a Elaine que tinha sentimentos, limites, dignidade. Janeiro de 2026. Faz quase 1 mês desde aquele Natal. Dona Marta me ligou uma vez pedindo desculpas, mas foi daquelas desculpas pela metade, sabe? Desculpa se você se sentiu mal, não era para ser assim. Se eu me senti mal, como se o problema fosse a minha interpretação, não a ação dela. Eu agradeci a ligação, mas disse que ia precisar de tempo. Patrícia não ligou. Mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Elaine, acho que você exagerou, mas enfim, se você quiser conversar, tô aqui. Como se fosse um favor. Eu nem respondi. Lucas mudou.
Não da noite para o dia, mas aos poucos. Ele começou a questionar a mãe quando ela fazia comentários passivo-agressivos. Ele parou de aceitar tudo que a Patrícia pedia sem perguntar minha opinião primeiro. Ele começou a construir um Natal nosso, só eu e ele. A gente passou o Ano Novo sozinhos, em casa, com vinho e um filme. E sabe de uma coisa? Foi o melhor Réveillon que eu tive em 30 anos. Tem gente que me chamou de egoísta. Tem gente que disse que eu estou destruindo uma família. Mas eu não destruí nada. Eu só parei de sustentar sozinha uma estrutura onde eu nunca fui tijolo, só cimento. Eu tenho 52 anos. Eu passei 30 anos sendo invisível. Eu não vou passar os próximos 30 pedindo licença para existir. Hoje, dia 23 de janeiro de 2026, eu sei quem eu sou. Eu não sou a nora perfeita. Eu não sou a peça de encaixe. Eu não sou a disponível eterna. Eu sou a Elaine, a mulher que cresceu sozinha, que aprendeu a sobreviver sem ninguém e que cometeu o erro de achar que se ela servisse o suficiente, ela seria amada. Mas amor de verdade não se compra com serviço. Amor de verdade te inclui, te vê, te escolhe. E se depois de 30 anos eu ainda não tinha sido escolhida, era porque eu nunca seria. Então eu escolhi a mim mesma. E isso não é egoísmo. Isso é sobrevivência. Até hoje eu me pergunto se eu fui radical demais, se eu podia ter dado mais uma chance. Mas eu olho para trás e vejo 30 anos de chances. Se você tivesse no meu lugar, o que faria? Teria cortado antes ou continuado tentando? Me conta sua opinião nos comentários, porque eu ainda estou processando tudo isso. E saber que não estou sozinha faz diferença. Eu ainda não sei como vai ser o futuro. Não sei se um dia a Dona Marta vai realmente entender. Não sei se a Patrícia vai pedir desculpa de verdade. Não sei se a gente vai voltar a ter almoço de domingo. Mas eu sei de uma coisa. Se a gente voltar, vai ser em outros termos. Onde eu tenho voz. Onde eu tenho presença. Onde eu não sou tolerada, mas respeitada. E se isso nunca acontecer? Então tá tudo bem. Porque eu cresci sem família. Eu sei viver sozinha. A diferença é que agora eu não tô sozinha por abandono. Eu tô sozinha por escolha. E isso muda tudo. Meu nome é Elaine. Eu tenho 52 anos. E pela primeira vez na vida, eu existo para mim mesma. E sabe de uma coisa? Eu tô em paz com isso.